Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa semana, né? Primeira semana de fevereiro de 2025. Então, potencial de proventos, tanto da Engie Brasil como do Banco do Brasil e da ISA Brasil, né? Aí são boas oportunidades das dividendeiras, além de ser empresas que crescem e pensando ao menos no custo de carrego no médio e longo prazo, e também dólar em queda e volta de vez por parte do estrangeiro. Vamos começar falando do pregão de hoje. A própria Engie Brasil negociou nos R$ 36, é um dos papéis nessa alta recente que não subiu tanto, né? Não teve aí uma alta como os outros ativos, mas eu acredito que deve recuperar no médio e longo prazo, tá? Pensando em Banco do Brasil, nos 27,88, hoje chegou aos R$ 28 pela primeira vez. E, né, se pensarmos no pós-desdobramento, no qual nós tivemos lá praticamente ali, acho que se eu não me engano, depois de julho de 2024, hoje, né, Banco do Brasil estaria negociando nos 56 sem considerar os dividendos, tá? BB Seguros deu aquela leve recuada, o ativo nos 38,85 no pré-fechamento, quase próximo aí também aos 40, Vale nos R$ 54,10, Caixa Seguridade 1,94% de queda, e nós vamos falar um pouquinho sobre um fato relevante soltado agorinha, né, em relação à oferta de ações, tá? E Semin 3 no 5,27 hoje, tá? Pessoal, trago uma novidade para vocês com quatro aqui tipos, né, de membros para o canal, no qual vocês podem escolher, acessível o máximo possível, inclusive com descontos aqui pensando no acompanhamento de você, investidor, que quer ter aí um acompanhamento por parte da sua carteira no médio e longo prazo, tanto para ouro como para Diamond mais, o investidor vai ter a oportunidade aí de ter esse acompanhamento com desconto ou com condições especiais, tá? Então, se você quer se tornar membro do canal, nós temos aqui essas quatro opções para você, investidor. Voltando para o tema do vídeo, Caixa Seguridade nos 14,60, 2,21% de queda hoje. E o que a companhia acabou de soltar em fato relevante recente, hoje mesmo, né, no qual, em relação às notícias de oferta de ações, que continua trabalhando nesse potencial oferta de ações. É bem provável que os bancos já estão contratando. O que a Caixa Seguridade, aliás, o que a Caixa Econômica deve estar fazendo? Ela deve, né, estar aí pegando mais alguns dados em relação à liquidez do ativo ou trazer alguma performance para a liquidez desse ativo, e também, né, quais os blocos de ações o mercado daria conta aí de acolher, pensando nesse curto e médio prazo para a Caixa Seguridade. Então, vamos acompanhar. Logo, logo pode surgir aí uma oferta de ações no papel, podendo fazer o papel ter preços mais atrativos, na minha humilde opinião. Com relação a Engie Brasil, nos 36,10, pensando em proventos, qual que é o potencial da Engie Brasil? Eu trouxe recentemente alguns dados fundamentalistas do que tem acontecido em Engie Brasil recentemente, porém, queda, né? Essa queda, pensando de agosto para cá, daria próximo dos 18%. Inclusive, ela paga dividendos agora no início de fevereiro. E vamos pensar em dividendos também. O histórico é ótimo. Porém, antes de pensar em dividendos do histórico da companhia, para a manutenção desses proventos, é importante saber, né, sobre a qualidade desse ativo. E vamos começar com os riscos, tá? Para mim, um dos principais riscos hoje é os projetos que ela investe não ter um retorno tão atrativo com relação ao custo desses projetos, tá? Além disso, né, daria aí para colocar também o mercado de energia, preço também da energia no geral, você ter, né, algumas condições climáticas e etc. E é importante lembrar que a Engie Brasil hoje ela está entrando na segmentação de transmissão de energia, tá? Então é um setor também que está ali atrelado à regulação do governo, né? Nenhuma canetada ou uma MP, uma medida provisória pode mudar tudo, porém, pensando no longo prazo, é um ativo de muita qualidade, que tem uma boa carteira, né? Está aí atuando em diferentes pontas, inclusive com bons ativos nessa sua carteira. Então,
para mim, o principal risco, né, é essa mudança rápida. É necessário mudar rápido e ela deve aí tentar trazer, né, mais vantagens em relação à competitividade que vem aumentando nesse segmento, que é o segmento de mercado livre de energia, tá? Vem entrando cada vez mais concorrência. Aqui eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu penso através da matriz de sensibilidade sobre Engie Brasil. Para mim, né, nesses 4 cenários aqui, tem um cenário pensando no 1, né, que é um cenário do consenso de mercado, um lucro por ação esperado para 2025 nos 3,85, dividendo por ação na casa de 2,20, um retorno sobre o capital investido na casa de 9%, uma dívida líquida sobre EBITDA esperado na casa de 2 vezes e meio, chegando a 3 vezes, com um preço de tela aí, boa parte dos analistas acreditam em R$ 35, 36, 37, ou seja, na neutralidade hoje, tá? Cenário 2, para mim, é o cenário médio e é o que eu estou pensando para Engie Brasil, tá? Podendo ter aí alguma modificação acima ou inferior a isso, tá? Lucro por ação na casa de 4,25 por ação, tá? Porque no ano passado, nos últimos 12 meses, o ativo entregou no mínimo R$ 5 de lucro por ação, tá? A média também é nessa casa aí, R$ 4, R$ 5. Então, se considerar uma queda nesse lucro na casa de 15%, seria aí os 4,25. E eu acredito que a Engie Brasil ela pode surpreender com dividendos na ordem entre R$ 2,70 a R$ 2,90 por ação. Então, coloquei aqui R$ 2,90 para ser um pouco mais otimista, e com relação também ao seu histórico ali entre R$ 2,60, que é dos últimos 6 anos, e também o que ela pode entregar em relação à capacidade. E o ROIC na casa de 10%, eu acredito que os projetos que ela tem investido ainda dar muita alegria ao investidor, ainda mais entrando no segmento de transmissão. E uma dívida líquida, acredito eu que, né, se ela pegar boa parte do lucro aí e fizer, né, investimentos, parte disso ela pode também diminuir essa alavancagem com um EBITDA mais alto ou, né, aí arrematando um pouco dessa dívida no curto prazo, tá? Eu acredito nesse cenário ela surpreendendo no endividamento e também no dividendo, um preço de tela na casa de 40 ou até superior a isso, pensando no final de 2025, tá? Claro, tem outros cenários, né? Você poderia considerar um cenário mais otimista, pensando nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Vamos pensar aqui nos 5 anos e pegar o cenário 4, por exemplo, um lucro por ação de 5,50, um dividendo por ação em 3,50, um retorno sobre o capital investido de 3%, uma dívida ali controlada na casa de 2 vezes e meio e um preço de tela de 53, pensando em 2, 3 ou até 4 anos, ou médio prazo, tá? Lembrando que estamos falando de um ativo variável, ou seja, no mesmo tempo que o mercado espera péssimas notícias ou notícias ótimas, esse ativo pode surpreender negativo ou positivamente, tá? Então, muito cuidado. E estará disponível para você que se tornar membro o PDF, tá? Então, só entrar em contato, no qual estará aqui também nos caracteres quando você contratar a opção de ser membro. E agora nós vamos falar de Banco do Brasil, né? Então, aqui está o histórico da Engie Brasil, dos proventos, e, né, há de se respeitar esse histórico de proventos. Falando sobre o Banco do Brasil, se você pegar ainda essa alta, né, pensando no mês de janeiro para cá, é uma alta interessante, tá? E se você for considerar essa alta em relação antes do desdobramento, o papel hoje, né, estaria ali na casa dos 56, sem dividendos. Ajustando pelos dividendos, estaria bem próximo dos 60, da cotação histórica, tá? E mesmo assim, Banco do Brasil, se você for pegar, ele ainda está dentro do que chamamos de preço teto médio para compra em relação ao histórico de dividendos, para dar ali os 6% de dividendo yield dos últimos 6 anos, estaria ali na casa de R$ 28, pensando numa projeção de dividendos acima dos R$ 30 ainda estaria interessante, tá? Pensando, né, em dividendo por ação, eu espero algo em torno de 2,80, 2,70 para Banco do Brasil, tá? Esse é o meu pensamento. Ontem não deu para trazer aqui no vídeo, mas ser otimista, pensar em R$ 3, 2,90, acho que é um otimismo bom. Porém, vamos pensar dentro da caixinha, ali 2,60, 2,70 seria ali algo entre 0,25, 0,30 nos 8 anúncios que deve acontecer em média, tá? Agora, sobre ISA Brasil, também vamos utilizar uma
matriz de sensibilidade para tentar decifrar o ano de transmissão paulista, tá? Então, pensando no ativo hoje, o que eu acredito? Eu acredito no cenário 2, tá? Que o ativo ele pode andar no médio prazo se conseguir aí entregar um crescimento maior, seja na sua receita e mesmo assim, né, com um dividendo menor, um preço de tela maior para o acionista, um dividendo menor talvez pela dívida chegando ali nos 3 vezes e meio, que é o que eu acredito que pode acontecer no primeiro momento. Depois, né, ela receber alguma indenização ou algo do tipo, esse endividamento cair, tá? Então, nos R$ 27 ali pensando para 2025, 26 ou 27 pode acontecer. Esse é o meu pensamento, caso ocorra dela negociar com EV/EBITDA na casa de 4 vezes e mesmo assim, né, com um ROI entre 14% e 15%, que é a média de transmissão paulista, tá? Cenário 1, né, que é o cenário esperado por boa parte dos analistas, preço sobre valor de patrimonial na casa de 1 vez, EV/EBITDA em 5 vezes, ROI em 16%, dívida líquida sobre EBITDA em 2,8 vezes, um preço de tela de entre R$ 22 e R$ 23 reais, para mim daria ainda muita oportunidade de aportes, tá? Se esse cenário acontecer. Cenário 3, né, fugindo do cenário 2, que é o que eu espero, é a expectativa, né, aí mais otimista e que para mim isso ocorreria mais no longo prazo, tá? Ou seja, entre 4, 5, 6 anos adiante, cenário 3 e cenário 4. Cenário 3, né, negociaria ali na casa utilizando o preço ou valor de patrimonial 1,6 vezes, tá? EV/EBITDA em 6, 7 vezes, ROI acima dos 16%, dívida líquida sobre EBITDA bem controlada 2,3 vezes ou até 2 vezes, pensando num preço de tela acima dos R$ 32 ou acima dos R$ 30, seria um cenário bem otimista contratado pelo mercado, tá? Então, por último, pessoal, o que nós tivemos no mês de janeiro? Investidor estrangeiro ingressando com 6,8 bilhões na B3 em um mês, tá? Então, nós tivemos um aporte líquido positivo das instituições financeiras com 1,07 bi, ou seja, nós tivemos uma entrada forte de capital estrangeiro. E também, né, queda na cotação do dólar, pensando aí significativas quedas recentes. Claro, né, isso ainda não apaga que o dólar saiu dos 5 lá para os quase 6,30 praticamente. Então é necessário novas correções para o investidor, né, que mora e consome no Brasil. Acho que isso é o mais importante e também, né, que os nossos ativos vão se valorizando no também em dólar, tá? Ou seja, seria um fator também positivo. Mas, pessoal, esse é o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. O vídeo não é uma representação de compra ou venda de ativos mencionados. Se você é novo, comente aqui o que você está fazendo, quais as suas dúvidas e também não deixe de se tornar membro do canal para alcançarmos mais investidores. Mais bons apostas a todos vocês e até o próximo.